Bom dia. 1 João 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Vede, irmãos, vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. As pessoas hoje, de uma forma geral, têm o hábito de estar falando: não, eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, eu também sou filha de Deus. Mas não é assim. Nós sabemos que filhos de Deus é quem obedece, é quem vive de acordo com a palavra dele. Filhas de Deus é quem é obediente à palavra, ao Evangelho de Jesus Cristo. E isso é um privilégio muito grande, sermos filhos de Deus. Quando nós paramos para analisar, falar: olha, eu sou filho do Criador do Universo. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou tudo. Ele formou tudo. O único Deus. O Senhor. Ele tem todo o poder, tem o comando de tudo. Ele é soberano. E nós, simples pecadores, podemos afirmar que nós somos filhos de Deus. Mas só que, para sabermos se realmente somos filhos, é quando nós somos obedientes. Porque todo o resto são criaturas. São feituras dele. Mas não filhos. Não filhos. Filhos é só os obedientes. Mas é algo extraordinário nós estarmos observando quem é o nosso Pai. Porque é muito fácil falar: não, Deus é meu Pai. As pessoas falam da boca para fora, mas não conhecem a Deus. Como a palavra diz, o mundo não conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. O mundo, quando Jesus veio, julgou Jesus, pegou, prendeu, humilhou e o matou. Não conheceram, não receberam como filho de Deus, como Deus. Eles não conheceram a Deus e não vão nos conhecer. É por este motivo que as pessoas não compreendem, não aceitam a nossa maneira de viver. E sempre estão nos julgando, procurando nos acusar de alguma maneira. Principalmente os religiosos. Mas ele vive assim, ela vive assim, ela fala isso. Não, Deus é alegria, Deus é felicidade, Ele quer que você viva bem. Eles falam isso porque não conhecem a Deus. Não são filhos, não são filhas. Ele é obediente, assim como nosso pai carnal, ele nos dizia, falou: olha, você não pode ir em tal lugar, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo ou lá. Deus também assim determina. Se nós obedecemos, somos filhos, senão não somos. Aí quando eu vejo as pessoas falar: não, eu tenho que ser feliz, porque Deus me quer que eu seja feliz. Ele não quer que eu faça isso, Ele quer que eu viva bem, que eu tenha tudo, que eu tenha isso, eu tenha aquilo. Será que é isso? Vamos ouvi-lo. E Ele fala com nós através da palavra. E Ele não vai nos dizer isso, porque não é a sua palavra. Ele quer sim sejamos obedientes a Ele. Aí nós somos filhos e filhas. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é.
Quando Jesus voltar, agora nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Mas quando Jesus voltar, quando ele se manifestar agora na segunda vinda dele, nós seremos semelhantes a ele. Porque também receberemos nossos corpos glorificados. Como eu tenho dito, aqueles que já descansam, né, no Senhor, eles ressuscitarão e já se manifestarão no corpo da glória, já irão encontrar com o Senhor. E aqueles que estiverem vivos na volta dele passarão por uma simples transformação e também o seu corpo será um corpo de glória. Nós seremos semelhante a ele. O que é semelhante? Teremos o corpo glorificado como Jesus tem, como Jesus tinha, como Jesus, após ele morrer, ele ressuscitou, ele apareceu, ele falou com os discípulos, conversou com os discípulos, alimentou com os discípulos, corpo glorificado, não era um fantasma. Nós também receberemos esse corpo, seremos semelhantes a ele. É isso quem é filho. Quem é filho é aquele que obedece ao Senhor. Obedeceu, está vivendo de acordo com a palavra dele, então você sabe que você é filho de Deus. Versículo 3. E todo que tem nele esta plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todos que conhecem, que sabem essa verdade, todos aqueles que esperam o cumprimento desta palavra, desta promessa, ele purifica, ou seja, ele não se dá ao luxo de querer viver no pecado. Ele não aceita o pecado. São pessoas que já procuraram mortificar a carne. São pessoas que não querem, não sentem prazer nas coisas mundanas. São pessoas que não andam buscando essas vitórias no mundo, essas vitórias materiais, mas buscam vitória espiritual. Então ele purifica, procura ser purificado, assim como Jesus é puro. Quem tem esta verdade, quem tem o conhecimento que para ser filho de Deus, tem que ser obediente, tem que viver o evangelho, tem que praticar a palavra dele. Sabendo disso e querendo ser filho, querendo permanecer como filho, até a volta do Senhor, para receber o corpo glorificado e ser semelhante a ele, muita pessoa se purifica. Não aceita impureza. Não, impureza são pecados, tá? Qualquer tipo de pecado é impureza. Então nós rejeitamos tudo isso e procuramos viver de acordo com a palavra de Deus. Versículo 4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Toda pessoa que vive pecando não é filho de Deus, não é filha de Deus, é um rebelde. Vive em rebeldia, se rebelou contra Deus, se rebelou contra a palavra de Deus. Então não adianta falar, não, eu não me rebelei contra Deus, não, é porque eu sou fraca, não tem desculpa. Se você vive às margens, se você está praticando o pecado, você está sendo rebelde. Rebelou contra o Senhor. Rebeldes não são filhos, não são filhas. São criaturas, são feitura. E eles continuam nesta maneira, vão padecer por toda a eternidade. Então não tem escapatória. Porque o pecado é contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Nós temos que entender da seguinte forma, que existem as leis de Deus que nós temos que cumprir para sermos filhos. É semelhante aqui, nós vivemos, por exemplo, no Brasil. Aqui nós temos a nossa Carta Magna, a Constituição. Que a partir dela deriva todos os códigos, né? E nós sabemos o que é errado e o que não é. Então nós sabemos que se cometermos
alguma transgressão da lei, nós vamos receber a punição. Se eu roubar alguém, assaltar alguém, matar, tirar a vida de alguém, eu vou preso e vou receber uma sentença condenatória. Então, cada crime tem uma sentença. Você receber uma sentença condenatória como uma prisão perpétua. Ah, pastor, no Brasil não tem prisão perpétua. Não tem de uma forma mas juridicamente tem. Por que tem? Porque a justiça pode condenar alguém a 200, 300, 400, 500 anos de cadeia e, evidentemente, que esta pessoa não vai sair com vida. Mesmo que também existe uma lei que diz que a pessoa só pode ficar no máximo 30 anos preso, mas se a pessoa vai estando preso com seus 30, 40 anos, não vai sair vivo. Então acaba sendo a prisão perpétua. Então existe a gravidade. Então, então toda rebeldia contra a lei, contra a Constituição, contra os governantes, contra a Carta Magna, contra a nossa autoridade, recebe a devida punição. Assim também a lei de Deus. Quando nós nos rebelamos, entendemos de não cumprir, Deus fala que nós não podemos mentir, nós mentimos, nós vamos receber punição. Ele fala que nós não podemos adulterar, nós adulteramos, nós vamos receber a punição. Ele fala que nós não podemos enganar o próximo, nós enganamos, nós vamos receber a punição. Ou seja, nós saímos da condição de filho, deixamos de ser considerados filhos ou filhas de Deus e passamos a ser somente a feitura ali. E esses já recebem a sentença, estão condenados ali ao fogo eterno. Então, todo pecado é transgressão da lei. Nós não podemos abrir a boca ou falarmos que nós somos filhos de Deus, nós estamos no erro. Da mesma forma, quem é um ladrão, é um assassino, é um mentiroso, ele não pode falar que é um cidadão honrado, é um cidadão honesto, porque não é. Então não adianta falar. Então tem muita gente que fala, não, eu sou isso, eu sou aquilo, mas nós sabemos que são hipócritas, aquela classe que Jesus mais condenou, né? A hipocrisia. Então todos aqueles que estão falando por aí, mesmo frequentando templos, subindo montes, dando glória a Deus, mas lendo a Bíblia, mas se estão no pecado, estão transgredindo a lei, são rebeldes, estão se rebelaram contra o Senhor. E, consequentemente, vão receber a devida punição e não são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. Eu tenho algumas pessoas que chegaram para mim, falaram, pastor, eu amo Deus, eu vou na igreja, tudo, mas eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, mas eu gosto de Deus, eu amo, eu estou na presença do Senhor. Não está, você não está na presença, você está no pecado. Pastor, eu estou na igreja, eu estou na presença de Deus, eu leio a Bíblia, tudo, mas no meu trabalho, de vez em quando eu tenho que mentir. Não, você não está na presença de Deus, você não é filho ou filha de Deus. Eu separei, agora eu casei de novo, eu estou na presença de Deus, Deus me recebeu. Não, você não está na presença de Deus, porque Deus não aceita isso. Nós temos que obedecer. Ainda ontem nós falamos sobre isso aqui. Aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. E esses são filhos de Deus. Versículo 5. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Jesus se manifestou a primeira vez, qual a função dele? Para tirar o nosso pecado, para levar os nossos pecados. Ele não era pecador. Jesus não pecou. Mas ele veio, foi humilhado, sofreu, foi crucificado, entregou a vida ali na cruz para levar todo o pecado, todos os nossos pecados, pecado do mundo inteiro. Ele levou, ele tirou os pecados. Nele não há pecado. Mas, se nós ficarmos, ele já levou nosso pecado, então eu posso viver à vontade cometendo pecado? Não, a situação para você é bem mais séria, bem mais difícil. Você vai pagar muito, muito caro, porque você está
desmerecendo o sacrifício da cruz, está invalidando ali o sacrifício da cruz. Então, ele manifestou para levar nossos pecados. Agora nós temos que nos santificar, nós temos que procurar sermos iguais a ele. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu. Quem conhece Jesus, quem vive Jesus, quem permanece nele, não vive no pecado. É isso que nós temos que entender. As pessoas acham que só por frequentar uma igreja, só por ofertar ou dizimar, só por ler a Bíblia, só por fazer qualquer coisa, já é filho de Deus, está em Deus, e não é assim. Se nós não abandonarmos o erro, se nós não abandonarmos o pecado, é urgente isso. Nós temos que entender que nós temos que abandonar todo o pecado, senão nós vamos padecer por toda a eternidade. Eu posso estar dentro do templo, dentro da igreja, eu posso estar pregando, eu posso estar orando, mas chegou a minha hora de partir. Se eu estiver em pecado, apesar de eu estar aqui orando, apesar de eu estar lendo a Bíblia aqui, eu vou padecer por toda a eternidade. Eu vou para a separação de Cristo. Eu vou para o inferno. Não adianta eu estar com a Bíblia aqui na mão, não adianta eu estar pregando, não adianta eu estar ensinando, não adianta eu estar orando, se eu estiver em pecado. Eu estou sendo rebelde à palavra do Senhor, e vou padecer por toda a eternidade. Se eu estou desta maneira, porque eu não conheço a Cristo, eu não vi Cristo, eu não sei nada sobre Ele, porque quem o conhece sabe que não pode pecar. Fala que toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu. Nós temos que entender isso. As pessoas ficam numa busca desenfreada somente por uma vida boa aqui. Não estão querendo vencer, estão querendo superar aqui. Mas não é isso que nós temos que fazer. Nós temos uma caminhada em direção ao Senhor. Aqui é lugar só de nós peregrinarmos, nós passarmos. Nós temos que aprender que nós temos que abandonar todo o pecado. Saber que não existe pecado pequeno ou pecado grande. Existe só o pecado. E é necessário nós abandonarmos imediatamente. Jesus está voltando. E quando ele voltar, não tem mais tempo para pedir para perdão, para se arrepender, nada. Não existe mais tempo de arrependimento. Aí ele será só o juiz. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. João tinha uma maneira carinhosa de dirigir, Jesus chama de filhinhos. A maneira carinhosa, ele diz, olha, não deixa ninguém te iludir, não. Quem pratica justiça, vive de acordo com a palavra de Deus, é justo. Não adianta nós falarmos que somos justos, somos pessoas boas, somos servos do Senhor, se nós vivemos na mentira, no pecado. Eu conheço muitas pessoas que na igreja é uma coisa, em casa é outra. Eu conheço pessoas que dentro da igreja, não, é um servo do Senhor, é um pastor, é um presbítero, é um diácono, é irmãozinha, é irmãzinha, é isso, é aquilo. Mas saiu dali é outra coisa. O que eu conheço de pessoas que andam na igreja dizendo, por isso quando falam comigo, as pessoas chegam se identificando, dizendo que são evangélicos. Outros já não dizem, mas são evangélicos. Não, eu sou da tal igreja. Eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou da batista. Eu tenho medo. Porque são pessoas que vivem na igreja falando uma coisa, às vezes dentro da própria igreja mesmo estão no erro. Mas fora são outras. São pessoas mentirosas, caluniadoras, caloteiras, adúlteras, fornicadoras. Infelizmente, essas pessoas precisam se converter urgentemente, porque se não se converterem, vão padecer por toda a eternidade. Versículo 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo.
Quem vive no pecado pode, volta a insistir, pode estar no templo, pode estar na congregação, pode ter anos de congregação. É filho do diabo. Essa que é a realidade. Vive no diabo. Ele que é o pai da mentira. Essas pessoas, por mais que falam que são de Deus, estão mentindo. Mesmo ficam falando que não, Deus é meu pai, é nosso pai, é mentira. Estão na mentira, estão no diabo. Quem vive no pecado estão no diabo. Conheço muitas pessoas que dão desculpa, não, pastor, porque a minha vida secular, não, lá na igreja eu sou uma coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar. Eu sou vendedor, e se eu falar a verdade eu não consigo vender nada. Não, eu estou no meu trabalho, o meu patrão manda, às vezes eu tenho que contar mentirinha. Essas pessoas não são filhos de Deus, são filhos do diabo, são servos do diabo. Esta que é a realidade. Todas que estão no erro, na desonestidade, na picaretagem, no adultério, estão em segundo, terceiro casamento, estão na fornicação, estão adulterando, estão traindo, estão fornicando. Todas estas pessoas são do diabo. É o que a palavra nos fala, elas são do diabo, não são do Senhor. Independente, eu faço questão de reafirmar, independente de estar ou não em alguma igreja, algum templo denominacional, alguma congregação, independente de estar com a Bíblia, independente de estar pregando, independente de estar cantando, independente de qualquer coisa, são filhas do diabo. A única maneira de ser filho de Deus, via o Senhor, é abandonar tudo isso. Por que tem que abandonar? Porque o diabo, como diz aqui, aquele que vive virtualmente o pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. O diabo te manifestou, nós vemos a primeira ação do diabo lá no Éden, quando ele já induziu a Eva a pecar e ela o seu marido. O diabo não obriga ninguém a fazer nada. Ele induz, a pessoa aceita se quiser. Eu vejo pessoas, não, o diabo me fez eu fazer. O diabo não fez você fazer nada. Você fez porque você quis. Você está no pecado porque você quis. Você é filho do diabo porque você quis. A escolha é sua. Se não quiser, lute contra a sua vontade, contra o seu desejo, luta contra a ação do diabo. Ele pecou desde o princípio. Mas para isso o quê? Manifestou o Filho de Deus. Para destruir a obra do diabo. Jesus veio. Ele levou todo o pecado. E mais. E nos deu condições de nós resistirmos ao diabo. Ele disse, resistir o diabo e fugirá de vós. Então nós temos condição de resistir. Nós temos condição de mantermos firme. E não tem desculpa. Ou somos filhos de Deus ou do diabo. E o que faz isso não são nossas palavras, não. São o que nós falamos, não. Mas sim o nosso comportamento diante do Senhor. Se pecamos ou não. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Porquanto a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Quem é do Senhor, quem é filho de Deus, não consegue mais pecar. Tem temor, tem medo, sabe que não pode mais fazer isso. O Espírito Santo que habita nele está ali o tempo todo acordando, fazendo com que ele não erre, com que ele não perca. Essa que é a realidade. Não, mas eu estou querendo ainda, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, então você não é de Deus. Quem tem o Espírito Santo foge, corre do pecado. Por mais tentador, por mais atraente, por mais que seja, você corre. Você tem medo porque você sabe as consequências. E além do mais, o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós, não nos deixa errar. Não nos deixa pecar. Então quando eu vejo pessoas falar, não pastor, não aguento mais. Eu não resisto, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Nós sabemos que não tem Espírito de Deus. Quem tem, permanece firme. Quem tem, não se desvia. Muitas pessoas, não, pastor, eu sou do Senhor, mas eu tinha me desviado, eu tinha afastado. Não, você nunca conheceu a Cristo.
você nunca se converteu. Se assim fosse, você não desviava. Quem conhece o Senhor, quem o Senhor habita nele, não se desvia em hipótese alguma. Isso é nascido de Deus e não se afasta. Versículo 10. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seus próprios irmãos. Então nós sabemos hoje, fala, o pastor está fazendo julgamento. Não estou fazendo julgamento, eu falo o que eu vejo, é o que a palavra nos mostra. Não adianta vir falar comigo, não, que é filho de Deus só porque está na igreja, porque está carregando uma Bíblia, porque está cumprimentando com graça e paz, ou que a paz do Senhor Jesus, com cumprimento assim, ou está no monte, ou está onde quer que seja, se eu sei que ele vive no pecado, se eu sei que ele pratica o pecado. Aí nós sabemos que é filho do diabo. Essa que é a realidade. Ah, pastor, se é souber ver se afasta das pessoas, se afasta, porque às vezes eu sei que são filhos do diabo. E lidar com esses hipócritas é difícil. É mais fácil você lidar com pessoas que estão no mundo do que essas que dizem-se serem convertidas, mas não são, são religiosas, frequentam o templo, mas não abandonam o pecado. Nós sabemos que essas aí são filhas do diabo. São filhos do diabo. Então a única alternativa é abandonar, é largar, é deixar de lado o pecado. Porque se não deixar, vai padecer junto com o diabo, vai estar no mesmo lugar que o diabo, vai estar no inferno, que é o lugar da prisão do diabo e de seus seguidores, dos seus filhos, das suas filhas. Então, olha bem, deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Vive na palavra, uma pessoa praticante. Eu não vejo essa pessoa tanto na igreja, eu não vejo ela tanto com a Bíblia na mão, não vejo orando, mas ela vive em conformidade com a palavra de Deus. Então você sabe que é filho de Deus. Você sabe que é uma filha de Deus e não é filho do diabo. É complicado, é triste falar, mas são muitos. E muitas, as filhas do diabo. Pessoas que andam dizendo por aí que são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, mas nós sabemos que, na verdade, são filhos do diabo. São muitas. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Porque existe um dito popular, principalmente em Minas Gerais, fala assim, que mistura com porcos, farelos come. Se você está no meio dos filhos do diabo, você também vai ser um filho do diabo, vai ser uma filha do diabo. Então tem que se afastar. Versículo 11. Ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Desde o início. Né? Está lá nos mandamentos, depois nos 10 mandamentos. Jesus falou bem claro sobre isso, que são 2 mandamentos, amar o seu Deus em todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não ama seu irmão, amar, eu tenho explicado aqui, nós já falamos bastante sobre isso, eu não quero ser repetitivo, mas amar não é concordar, não é isso que eles falam, você concorda, aceita o seu irmão do jeito que está, não. Jesus disse também, vinde a mim como estáis. Mas ele não disse, vinde e ficai, não. Você tem que se converter, você tem que abandonar o erro, você tem que abandonar o pecado. Versículo 12. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e a de seu irmão eram justas. Primeiro, nós vimos lá quando Caim matou o irmão dele, o irmão dele não fez nada, não o afrontou, não fez nada. Mas foi o mal. O diabo que agia na vida de Caim. Né? Abel, quando ele veio trazer a sua oferta, né? O seu dízimo, o Senhor trouxe o melhor, primeiro dele, ali o melhor para o Senhor. Caim trouxe qualquer coisa lá, que Deus não recebeu. Dele porque trouxe qualquer coisa ou qualquer coisa, mas recebeu de Abel. Isso já fez com que Caim se revoltasse contra o irmão. Isso já fez com que
o maligno agir, se ele ficasse tocando, falou, olha lá, o seu irmão Deus é que quer ir no seu irmão tá ali assim, você não tá. Isso foi criando aquele ódio, ele acabou matando o seu irmão. Ação do diabo, ação do maligno. Se ele fosse filho de Deus, igual Abel fosse, ele não teria matado o seu irmão. Além do mais, ele não teria apresentado qualquer coisa para o Senhor. Teria apresentado o melhor. Quando eu falo, gente, quando nós devemos trazer o nosso dízimo ao Senhor, a nossa primeira coisa, não, primeiro, isso aqui é do Senhor. Isso aqui é dele. Então nós temos que devolver. Não é favor, não. Tá? Nós temos que observar a nossa vida. Quando nós abrimos a boca e falamos, não, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor Jesus, eu sou filho de Deus, temos que ter certeza se nós estamos falando a verdade ou a mentira. Se nós estivermos mentindo, nós estamos pecando ainda cada vez mais. Vamos abandonar o pecado, é urgente. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E olha como nós vamos ser encontrados. Eu li hoje a primeira carta de João, capítulo 3, até o versículo 12. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.